E aí, Bom dia. tudo bem? Né? Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu, Né? Então, assim, gente, ó, eu vou começar a falar um pouquinho aqui para vocês, né? Então, quando a gente fala no caso aí, né, nós estamos chegando no final do ano aí de vocês, né, o Almeida? Por enquanto é só você que está aí. Então, assim, né, nós estamos chegando no final do nosso percurso aí, do nono ano, né? Então, muitas vezes a gente vê que o ano foi bem problemático por conta de alguns probleminhas, né, sérios, mas assim, né, nós, entre mortos e feridos, né, salvaram-se quase todos, né? Então, isso é uma questão aí bem importante de nós estarmos frisando, né? Então, quando nós vamos, né, falar de uma certa coisa que eu acho que é importante de nós estarmos, né, frisando, que é uma questão voltada muito mais, né, para a nossa realidade, né? Então, quando nós falamos, né, nessa questão aí, né, de que nós estamos passando por uma nova realidade, é porque é o seguinte, nós até a década de 90 nós estávamos sobre um regime, né, ditado entre duas grandes potências, né? Então isso a gente já vem falando várias vezes e assim, a partir da década de 90, quando a União Soviética cai, quando a União Soviética deixa de existir, vai se gerar alguns problemas, né? Porque vai ter um vácuo de poder, né? Então os Estados Unidos vai ser a única potência mundial e assim, a proposta era de que os Estados Unidos, né, ele organizasse, né, esse novo cenário, dando, né, protagonismos às novas potências mundiais. Então a gente viu, eu gravei uma aula para vocês, eu vou postar ainda, eu não sei se eu postei, mas é a seguinte, falando sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial não é o triângulo, porque o Munhoz fala nova ordem mundial, ele coloca o triângulozinho aí, né? Então, assim, gente, o que quer dizer uma nova ordem mundial? É o seguinte, então o mundo, ele estava organizado em uma ordem, né? Então nós tínhamos dois mundos, o mundo capitalista e o mundo socialista, e do nada, né, a União Soviética cai, né, durante aquele processo todo que nós já falamos, né, guerras, mal investimentos, entre outras coisas, vai fazer com que a União Soviética caia. Quando a União Soviética cai, né, isso lá na década de 90, né, o mundo vai se modificar de uma forma gritante. Mas um pouco antes disso, nós temos, na década de 70, década de 80, o surgimento de uma nova ideologia social e política, que nós chamamos de neoliberalismo, né? Então, o neoliberalismo, se já tem esse neo no começo, quer dizer que é um novo liberalismo. Então, o liberalismo ele surge lá no século XVIII, né, com o Adam Smith, e o Adam Smith ele vai pregar o seguinte, né? Tem um livro do Adam Smith chamado As Riquezas das Nações. Ele vai dizer que para que a economia, para que o mercado funcionasse muito bem, o Estado não deveria intervir nessa economia, né? Então, aquela questão é que ele tem um legado que ele diz, deixa fazer, né? Deixa crescer, deixa fazer, né? Que é o seguinte, né? O Estado, ele não deve intervir na economia. Na década de, assim, em 79, chega na Inglaterra ao poder a primeira-ministra chamada Margaret Thatcher, né? Então, a Margaret Thatcher, ela é a deusa do neoliberalismo, né? Ela é a deusa, né? Porque qualquer neoliberal que se considere neoliberal, ele defende com unhas e dentes o que a Margaret Thatcher ela pregava. Então vamos lá, pensar um pouquinho o que a Margaret Thatcher ela vai pregar, né? Ela vai pregar primeiro o maior controle da economia, assim, de uma certa forma, assim, o maior controle, né, do caso da economia pela iniciativa privada. Então, o Estado ele iria abrir mão de alguns segmentos, no caso, educação, saúde, transporte,
regulamentação de leis trabalhistas, né? Então, as leis trabalhistas não seriam mais regularizadas pelo Estado. Nós teríamos leis trabalhistas, mas essas leis trabalhistas seriam realizadas a partir de acordos entre empregados e empregadores, né? Então, durante o governo da Margaret Thatcher, nós teremos também, né, o maior controle dos sindicatos, né, o maior controle dos sindicatos, e com isso, né, a Margaret Thatcher, ela vai ganhar o nome de Dama de Ferro, né? Esse é um nome, assim, é um apelido dado a ela. O porquê? Porque ela, quando ela vai negociar algumas coisas, ela não é frágil, né? Ela usa muita força, né, para querer, né, colocar a sua visão de mundo. Tanto é que ela diz bem o seguinte: se um país ele não tem condições para pagar as suas dívidas, ele deve vender todas as suas empresas, no caso, as estatais, e se as estatais não forem suficientes para pagar as suas dívidas, que essa nação venda ao seu próprio território. Então tem tudo isso aí, né? Isso lá já na década de 70. Então a Margaret Thatcher, né, ela vai, né, iniciar esse processo que nós chamamos de processo neoliberal, ou que nós chamamos de neoliberalismo. Isso é muito importante de nós estarmos frisando, né, aqui. Nos Estados Unidos... Oh, fala, Munhoz. Você fala de os países que têm dívidas, tipo, quando um país perde uma guerra, ele fica devendo, mas como que funciona isso? Tipo, um país perdeu a guerra para outro, como que calcula a dívida que ele está devendo? Então, é mais ou menos assim, quando eu falo em dívida, eu não estou falando de dívida de guerra, eu estou falando de dívida externa. Porque é o seguinte, quando você tem uma guerra, quando termina a guerra, tem um tribunal, e esse tribunal ele vai decidir qual será as penalidades exercidas nessa nação. No caso aí que eu estou falando, é o seguinte, no caso da América Latina. A América Latina, durante os anos 60, 70, vivia em um período de guerra fria, um período de ditaduras, também apoiado, né, pelo regime, né, capitalista. Como esses regimes não tinham condições de se manter, eles vão pedir empréstimos para o FMI. O que é o FMI? É o Fundo Monetário Internacional. É a mesma coisa de você chegar no seu banco e dizer o seguinte, ó, eu preciso de R$ 2.000 para comprar alguma coisa. Esse banco vai te emprestar o dinheiro e ele vai, né, cobrar juros. É a mesma coisa que acontece com o país. No caso, o Brasil, ele vai ter uma dívida externa. No caso aí, a Margaret Thatcher, ela vai dizer o seguinte, se o país não tem condições de pagar a sua dívida, que ele venda as suas empresas. Se não conseguir pagar as suas dívidas mesmo assim, que essas nações vendam ao seu próprio território. Agora eu entendi. Entendeu? Uma outra coisa também é importante, no caso aí na década de 80, nos Estados Unidos, que tem algumas coisas que nos Estados Unidos só Então acontece quer lá, dizer né? que o Brasil, para pagar a dívida externa, mais ou menos, ele tem que ou dar algum, vai ter que vender as empresas ou Então, vai na ter que semana ter um que vem eu vou território? falar sobre o governo Fernando Henrique. O Fernando Henrique Cardoso ele vai promover um programa né, como é que eu posso dizer, de privatização das multinacionais. Ele vai privatizar, ele vai transformar as empresas que eram públicas em empresas privadas. Eu vou falar isso na semana que vem, mas assim, esse dinheiro que teoricamente você vende essas empresas, você vai pagar sua dívida com o FMI. É isso que eu quero que vocês entendam. Professor, Então, já nos Estados e Unidos, na década de 80, chegará ao poder um ator de faroeste, né? O Ronald Reagan, né? O presidente o Ronald Reagan, ele foi ator de cinema. Só para você ver como a política dos Estados Unidos também ela é bem legalzinha, né? Todo mundo fala que aqui no Brasil nós elegemos Tiririca, nós elegemos pessoas famosas, jogadores de futebol. Eles também ah, elegem pessoas teoricamente famosas. No caso, o Ronald Reagan, ele foi um ator de faroeste na década de 60. Né? Então, tanto é que tem uns vídeos que fazem algumas encenações, falam, pô, mas o Ronald Reagan, aí o Eduardo Bueno fala assim, não, mas é aquele ator que fez Faroeste, aquele filme ruim da Gota. Então, gente, no caso aí, o Ronald Reagan,
ele vai implementar as medidas que a Margaret Thatcher estava colocando nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Né? E isso vai ser também, né, uma questão importante. Por que nos Estados Unidos tem um grande número de mortes por conta do coronavírus? Porque não há SUS, não há o sistema de saúde único nos Estados Unidos. A saúde é privada. Então, se você quiser atendimento médico nos Estados Unidos, você tem que pagar. Você paga por esse atendimento médico. Fala, Murilo, eu não estou te escutando, desculpa. Na minha família tem acho que uma tia minha que mora lá. Eu não lembro se é minha tia, mas é da minha família. E aí ela não usa, quando ela vai no médico ou alguma coisa assim, ela vem pro Brasil. Porque aqui no Brasil não é privado e lá é totalmente privado. Então lá é muito caro. Sim. Então, tipo, ela vai pro dentista, ela vem pra cá. Ela vai pra qualquer médico, ela saca, porque aqui lá é privado. Então, porque lá tudo é privado. Educação. Educação lá não há educação pública. Né? Não há educação pública. Né? Faculdade. Não há faculdade pública. Tudo privado. Lógico, tem aqueles... eu vou deixar bem claro aqui para vocês. Tem duas visões de mundo. O neoliberalismo, ele acredita que quando o governo ele não controla isso, o sistema ele tem que oferecer serviços de qualidade. Só que tem uma parcela da população que não vai ter como ser atendida. Não estou falando que nos Estados Unidos não há uma saúde pública gratuita. A saúde pública gratuita nos Estados Unidos é pior do que a saúde gratuita aqui no Brasil. É pior. É bem pior. Tanto é que lá nos Estados Unidos, eu estava vendo algumas pesquisas que as pessoas, quando sentem dores, elas preferem usar alguns entorpecentes para amenizar a dor. Elas se drogam para amenizar a dor. Né? Alguns atletas, no caso, tem um atleta da Mega Rampa, né? Agora esqueci o nome dele, da Mega Rampa, um skatista brasileiro, que ele diz que lá nos Estados Unidos tem muito skatista que, quando ele se machuca, ele se droga para não sentir dor. Porque se ele for procurar uma assistência médica, ele vai ser a cobrança é extremamente alta. Lógico, nós temos que pensar o seguinte, se o governo ele não vai oferecer esses serviços públicos, que não é gratuito, na verdade nós pagamos imposto, segundo a teoria, segundo a base ideológica, vai dizer o seguinte, que os impostos tendem a diminuir. Se você não tem saúde pública, se você não tem educação, a única coisa que o governo deve garantir aí é a segurança. Mas não tem nenhum serviço social. Tanto é que nos Estados Unidos não há previdência social. Então, eu vou me aposentar, vou parar de trabalhar. Parabéns, mas o que você juntou na sua vida? Tanto é que nos Estados Unidos, eles compram muito título da Bolsa. Nos Estados Unidos, eles compram dívidas e ações do Tesouro Nacional de países emergentes como o Brasil. Eles vão comprar esses títulos. Para quê? Como uma forma de poupança. Né? Então, nos Estados Unidos não tem isso, não tem previdência social. Você vai trabalhar a vida toda. Quer se aposentar? Você vai usar o que você tem de reserva. O que você poupou. Não é o que você contribuiu para uma previdência social. No caso do governo, não tem, né? Nos Estados Unidos não há previdência social. Não há. Como também não há no Chile, em países, né, que são neoliberais. Né? Então, isso é importante da gente frisar. Mas, assim, então o Ronald Reagan, ele vai promover tudo isso e tudo mais, isso vai promover várias questões aí importantes. Qual é o problema disso? Esses ideais vão começar a ser ventilados pelo mundo. Né? O neoliberalismo ele é muito discutido aqui no Brasil. Né? Uma das coisas que eu acho estranho aqui no Brasil, lógico, eu vou colocar aquilo que eu acredito, cada um vai acreditar de uma forma. Como é que um brasileiro que usa o SUS, né, ele usa o Serviço Único de Saúde, ele é a favor do liberalismo, ele é a favor de privatizar o SUS. Eu vou ter um atendimento digno, mas você vai pagar por esse atendimento digno? Você vai ter como desembolsar R$ 1.000, R$ 1.500 por mês de plano de saúde? Né? Eu sou contra a Previdência Social. Você vai conseguir acumular riquezas para viver depois da aposentadoria, recebendo salário mínimo?
E aí, galera, como é que fica? Aposentadoria aqui no Brasil é uma merreca, mas pensa bem. Você recebe um salário mínimo por mês e você vai ter que juntar dinheiro durante a sua vida para quando você for, por um acaso, lá nos seus 60 anos, que agora é 60, 65 anos, né? Segundo as novas leis trabalhistas, né? Aposentar. E aí, você vai juntar dinheiro como? Se você só tem dinheiro para comprar a cesta básica. Então, gente, tem todas essas questões aí que nós devemos levar em consideração. Lógico, no papel tudo é bonitinho, maravilhoso. Você vê nos Estados Unidos aqueles filmes, né? No caso, a série The Good Doctor, né? Aqueles hospitais que parecem shoppings, né? Parece coisa de outro mundo, né? Parece coisa de outro mundo. A galera pensa que é que nem aqui no Brasil. Você chega com o seu RG, coloca ali, você tem atendimento. Não é assim não, você tem que pagar por esse atendimento. Igual você tinha falado, você acha que se, tipo assim, o Brasil, ele... tipo assim, o governo não mexesse na economia, deixasse a economia livre. Você acha Sim. que... melhorar? Então, gente, assim, o Chile tentou fazer isso e não deu certo. Você viu essas revoltas todas que aconteceram no Chile nesses últimos anos? Sabe? Não, Então, por conta acho que não. disso, gente, assim, não tem previdência social. Tinha gente que estava recebendo de pensão meio salário mínimo. Meio salário. Como é que você vai viver nessa situação? No mercado, sabe? Tipo, nas coisas de preço, tipo, não ter que pagar... não ter que pagar, tipo, pra... Sabe aquelas tendinhas lá que o governo não libera porque você tem que pagar o... Imposto, Esqueci né? o nome. Pagar É imposto. imposto. Então, Pagar se não imposto. tivesse isso, tipo, se o governo, se não tivesse que o preço do imposto de você exportar ou importar não fosse tão caro, ou não tivesse, você acha que o Brasil seria melhor? Então, o Brasil ele faz parte, vou falar um pouquinho mais para baixo, mas o Brasil ele faz parte de um bloco econômico. Mas, assim, o que é um bloco econômico? É diminuir as fronteiras alfandegárias. O que quer dizer diminuir as barreiras alfandegárias? Diminuir os impostos desses produtos que vêm de fora para dentro. E o Brasil também vai vender os seus produtos para os outros países com menos impostos. Isso é um sistema que nós chamamos de diminuição do protecionismo. Então, você diminui a proteção do mercado interno, só que você vai ter vantagens para vender os seus produtos em outros países. No caso, na década de Se não tivesse 90, imposto nenhum, se não tivesse imposto nenhum. então, se não tivesse imposto nenhum, o governo não tem como manter a máquina pública. O que é manter a máquina pública? O salário dos policiais, o exército, equipar os policiais, pagar salário de professores da rede pública, pagar o salário dos próprios políticos, né? Olha que legal, os políticos precisam de um imposto para pagar os seus próprios salários. Então tem tudo isso. Gente, assim, é Mas uma... ele não ganharia dinheiro, tipo, Professor, eu exportando vi, as coisas? eu, Então, é que o imposto é o que mantém a máquina, é que mantém o sistema. Sem imposto nenhum, não tem como manter o sistema. Não tem como manter a engrenagem funcionando. Entendeu? Porque esse imposto é que vai dar dinheiro para o governo pagar as suas contas. Entendeu? Mas professor, eu vi, professor, que que um vereador, ele tem muita regalia. Por isso que muita gente se quer eleger, né, a vereador, porque pô, você ganha acho que 25 mil reais por mês e tem as regalias ainda de escolta, negócio policial, ficar com segurança, que nem eu tudo vou dar mais. alguns exemplos. É muito Então, eu vou dar alguns exemplos bem absurdo claros. uma coisa dessa. Que nem o político. O político, em 2 mandatos, ele tem aposentadoria. Se um político ele trabalhar como deputado, como vereador, por 2 anos, ou por 2 mandatos, ele se aposenta. 2 mandatos vai significar o quê? 8 anos. Então, se ele trabalhar como político durante 8 anos, ele vai ter uma aposentadoria, que é o quê? É o seu salário integral. É o salário integral de político, que eu não sei mais ou menos quanto é que está, mas um vereador, se eu não me engano, ele deve estar girando em torno de 7 a 8 mil reais de salário. Então, gente, é algo assim. Que nem uma coisa Meu, também uma outra coisa importante aí da gente professor, pensar. e as pessoas que trabalham
E as pessoas que trabalham, tipo, muito, não ganham quase isso, né, professor? Vai Às ganhar vezes pouco, né? Vai ter que trabalhar em um mês não 35 ganha anos nada, para ganhar ganha um salário mínimo, 1.500 reais. né? Então, assim, Sim, eu vou colocar aqui o material de vocês para a gente, né, poder discutir sobre isso, porque eu tenho 20 minutinhos aí e eu acho que é bastante coisa. Lógico, essa introdução sempre é importante para nós sabermos o que nós estamos falando, né? Porque não é à toa. Bem, então, assim, gente, então, com a queda da União Soviética, lá na década de 90, o que vai acontecer? No caso, ali em 92, vai ter o Tratado de Maastricht, que quer dizer o seguinte, é o início, é o embrião, né? É o embrião da União Europeia. O que é a União Europeia? É um bloco econômico que vai, né, pregar o livre comércio. Né? Então, o livre comércio, o produto que é feito na Espanha, ele vai ter livre acesso na França, na Alemanha, na Itália. Então, todos aqueles países que fazem parte do bloco. E também existe o livre trânsito. Então, o que é o livre trânsito? Se você for um cidadão europeu, se você tiver o passaporte da zona de comércio livre do euro, você tem o trânsito liberado para ir de qualquer país de trem. Lembrando que a Europa tem a maior malha férrea do mundo. Então, você consegue sair de Coimbra, que é a cidade do litoral de Portugal, e você consegue ir até Moscou, que é lá assim, na parte oriental, assim, oriental da Europa, você consegue ir de trem. Então, você tendo o passaporte. Então, isso vai agilizar muita coisa. Só que é o seguinte, gente, nesse sentido aí, a euro, ela vai funcionar também como uma força militar unida. Então, os países que fazem parte da euro vão fazer acordos militares também. No caso, né, a Alemanha, por conta do nazismo, ela vai ter uma punição que era o seguinte: não poder ter um exército muito grande formado. Né? Então, eles não tinham como manter uma força de segurança muito grande. Quando existe a formação do euro, a Alemanha vai poder organizar o seu exército novamente. Né? Uma outra coisa também é importante, né? Então, com isso, vai começar a agregar outros países. Né? Então, no caso, eles vão adotar uma moeda única. Então, dentro da zona do euro, não há mais as moedas nacionais, né? Então, existe o euro, que é a moeda única. Então, se você for na Espanha, em Portugal, na França, você vai ter apenas uma moeda, que é o euro. Né? Então, isso vai gerar o quê? Facilidades econômicas, facilidades de emprego, porque a Europa é um continente extremamente pequeno. Então, um espanhol, ele pode ir trabalhar na França. Um português, ele pode trabalhar na Espanha. Tanto é que em Portugal hoje tem uma grande quantidade, né? Tem uma grande quantidade de idosos, porque os jovens, eles não ficam em Portugal. Os jovens, eles estão diminuindo a taxa de natalidade e eles estão indo trabalhar em outros mercados. No caso, Espanha, França, Alemanha, a Inglaterra. Por quê? Porque tem esse acordo da zona do euro. Lógico, a Inglaterra está negociando a sua saída, que é o Brexit. Né? Então, no caso, a Inglaterra está saindo da zona do euro. Mas, né, até então, havia livre movimentação, né, dentro daquele território. Quem gosta de futebol sabe disso, né? Porque até então, até a formação da euro, existia cada país tinha uma limitação de contratação de jogadores. Quando você tem o, o passaporte da euro, você não entra nessa limitação. Por isso que a Inglaterra hoje tem 7, 8 jogadores estrangeiros no seu time, por conta da euro também. Isso também é aplicado no futebol, né? Nos campeonatos, entre outras coisas. Tanto é que um jogador aqui no Brasil, a primeira coisa que ele faz quando ele começa a ganhar sucesso, ele tenta o quê? Estudar a sua árvore genealógica, né, a sua origem, para pedir, né, para pedir Pedir transferência? não, assim, para pedir primeiro a dupla cidadania
pedindo passaporte, aí ele pode ser contratado por qualquer time da Europa. Então tem tudo isso aí. Resumindo, pedir transferência. Exato, gente. Mas é assim, sempre foi assim, essa questão vai ser bem interessante nesse sentido. Então, dentro desse... Professor, isso não pode acontecer com um cidadão normal? Tipo, acho que todo mundo vai ter um parentesco com uma pessoa de outro país. Sim, mas cada país tem a sua regra. No caso, eu sou descendente de italiano. Até a minha geração, eu tenho direito a pedir a dupla cidadania. O meu filho, não. Meu filho não tem mais esse direito. Entendeu? Porque eu sou a terceira geração. Então, até a terceira geração você tem direito. Professor, Só que é o seguinte, que nem, se eu pedir dupla cidadania, eu não posso concorrer a concursos públicos aqui no Brasil, porque eu não sou brasileiro, eu sou estrangeiro. Porque eu tenho dupla cidadania. Tudo tem Pera, mas pró e contra. você tem dupla cidadania, você é cidadão do Brasil e da Itália, não é? Só que para concorrer a concursos públicos, você tem que ser brasileiro. 100%? Então, 100%. Se eu tivesse dupla cidadania, eu não posso concorrer a concurso público. Olha que legal. professor, Oi. mas esse é o único jeito de ter dupla cidadania? Sim, se você tiver uma descendência. Se você tiver algum parente próximo de você que veio da Europa ou veio de outro país. Professor, Mas e você é se eu considerado quero ir branco? para lá para morar, eu consigo? Sim, você pode pedir visto de trabalho. Você pode ter. Aí eles vão estudar toda a sua história para saber da sua vida e para ver se eles liberam para você ir trabalhar lá ou não. Tem alguns países que é mais fácil, tem alguns países que é mais difícil. E, professor, Oi. é, uma pessoa é considerada brasileira quando ela nasce no Brasil ou quando os dois, o pai e a mãe dela são brasileiros? Então, pela lei brasileira, se você for, que nem o caso do neto do Emerson Fittipaldi, que vai correr agora esse fim de semana na prova da Fórmula 1. Ele nasceu nos Estados Unidos. Mas como acho que o pai dele é brasileiro, ele pode ter a nacionalidade brasileira também. Ele pode ter, mesmo ele tendo nascido nos Estados Unidos. Cada país tem a sua lei, cada país tem a sua legislação. Tudo bem? Isso aí depende de país para país, então é muita coisa para a gente decorar, né? Eu sei da Itália porque eu fiquei curioso e quis saber. Mas cada país tem a sua própria legislação. E como que é na Itália? Na Itália é até a terceira geração. No caso, minha bisavó. Se você nascer lá, mas seus pais não forem de lá, você é Aí considerado você tem a italiano? cidadania, mas você tem que nascer lá, Entendi. entendeu? Mas você tem que nascer lá. A minha esposa saiu daqui do Brasil, grávida, chegou lá e teve filho. Lá no Coliseu. Né? Nós estávamos fazendo um passeio turístico, o meu filho nasceu. Ele pode ter a cidadania italiana também, porque ele nasceu lá. Tudo bem? Ele pode ter, mas depende de nós, pais, se queremos ou não. Professor, Tá. Hipoteticamente, vamos supor que dois países Professor, vizinhos a minha têm mãe a pode. mesma coisa. Calma, gente, é muita gente falando junto, é difícil. Vamos supor que dois países vizinhos têm a mesma regra que a Itália. Se você nascer lá, você pode ser. Aí tá. Se hipoteticamente uma pessoa nascer tipo no meio, tipo na divisa, assim, a pessoa vai ser de qual país? Aí eu já não sei te dizer. Não sei. Ela vai ser Dos dois, eu acho. Aí tem várias discussões legais, né? Aí vai muito pela questão... Ela vai ter que morar na divisa. Então, tem algumas leis que dizem o seguinte, se você estiver num voo e a criança nascer nesse voo, como ele não está em solo, não se sabe que país realmente ela nasceu. Vou dizer, aquela velha explicação. Se eu estou num voo para a Itália e no meio do Oceano Atlântico meu filho nasce, teoricamente ele nasce em território internacional, que é o oceano. E aí? Ele é o quê? Ele é... Entendeu? Mas aí vai uma discussão muito pesada nesse sentido. Nasceu no céu. Sim. Nasceu no céu. Professor, seu avião ele sofre um acidente e cai na divisa do México e dos Estados Unidos. Onde que os sobreviventes devem ser enterrados? Aí eu já não sei.
O que eu sei é que, normalmente, né, eles podem fazer o transporte do corpo para o país natal. Mas aí a pessoa tem que pagar. Normalmente, os sobreviventes não são enterrados. Ah, o sobrevivente, eu tô ficando maluco. É que eu tô preocupado com uma outra coisa aqui e assim, eu tô indo meio no automático. Eu tô meio devagar hoje. Mas é assim, Foi gente, ó, muito. é só para a gente terminar aqui. Então, na década de 90 aqui, nós teremos também o neoliberalismo na economia da América do Sul, principalmente nos países que eram ditaduras militares. O exemplo mais claro foi no Chile, aquilo que eu falei para vocês. O Chile, né, ele vai ter, durante a ditadura do Pinochet, ele terá, né, a mudança da Constituição e eles vão implementar o sistema neoliberal. Então, tudo aquilo que é serviço social será privado. Né? No caso, previdência social, saúde, educação, transporte, aquela coisa toda. E nesses últimos meses nós vimos que a casa caiu lá. Então é o seguinte, gente, ó, no caso aí, o Fundo Internacional, ele vai regulamentar algumas questões. Então, no caso da América Latina, o FMI, a partir de 1992, 93, o FMI, para diminuir a dívida externa desses países, eles vão propor um plano de dolarização da economia da América Latina. Aqui no Brasil, nós vamos chamar isso de Plano Real, Professor, né? Fala. professor, professor, tem algum país que não tem nada privado? Existe Então, nada privado, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Né? A Coreia do Norte é um sistema socialista, né? É um sistema socialista mais rígido. Né? Então, todas as empresas são estatais. A China, ela é um socialismo de mercado. O que isso quer dizer? O governo ele não controla as empresas, mas ele tem uma porcentagem das ações dessa empresa. Então, ela tem um pedacinho da empresa, mas ela não controla. Mas essa empresa também faz parte, né, do governo. Tem essas diferenças aí. Tudo bem? Porque, teoricamente, no socialismo, nós desenvolvemos a economia e vamos dar benefícios à população de uma forma igualitária. Isso é o ideal. O prático é outros 500. Tudo bem? Professor, Então, galera, então é o seguinte, né? Então, na década de 90, o FMI vai começar a promover essa tentativa de dolarização da economia, né, da América Latina, né? Então, na Argentina, no Brasil, no Uruguai, entre outros lugares. E, quanto isso, né, no caso, né, vai iniciar na região dos Andes, no caso da Venezuela, da Bolívia e do Equador, o que nós chamamos de neopanamericanismo. O que quer dizer esse panamericanismo? Quando a América Andina, quando a América Espanhola foi independente, quando ela se tornou independente, tinha um líder chamado Simão Bolívar. O Bolívar, ele acreditava que para que houvesse uma igualdade, uma equidade, uma igualdade entre todos os membros da América Latina, era preciso criar um país único, desde o México até a Argentina. Né? Então, é o sistema que nós chamamos de panamericanismo. O que vai acontecer aí? No caso da Venezuela, da Bolívia e do Equador, a população ela vai eleger, no primeiro momento, políticos de origem indígena. Né? No caso da Bolívia, o Evo Morales, o Hugo Chávez na Venezuela e o Rafael Correia. Mas eles vão tentar fazer o quê? Eles vão tentar criar um sistema novo de socialismo. Visando o quê? Visando o protecionismo dessas nações. No caso, a Venezuela, a Bolívia e o Equador, eles vão tentar fazer o quê? Eles vão tentar romper com acordos diplomáticos, com acordos comerciais que foram feitos antes deles. No caso do Evo Morales, havia um acordo desde o início da década de 50 que a Bolívia ela fornecia gás barato para a Petrobras. Qual foi a primeira coisa que o Evo Morales fez quando ele chegou ao poder? Ele vai estatizar essas usinas de gás que eram da Petrobras. Então, ele vai transformar essas usinas de gás natural, que era explorada pela Petrobras, vai ser explorada pelo governo boliviano.
Afinal de contas, a riqueza, o gás não era brasileiro, o gás ele era boliviano. No caso aí, a Venezuela também vai ter algumas medidas dessas formas, e isso vai, de uma certa forma, vai desagradar os países capitalistas, principalmente o Brasil. Gente, o Brasil na América Latina, ele está como os Estados Unidos está para a América Central. O Brasil é a maior economia da América do Sul. Então, os países ao redor do nosso país, eles nos veem como um perigo para eles, como se fosse também um sistema, né? O sistema imperialista, o sistema imperialista brasileiro. Professor, mas para que tanta rivalidade, você não acha que o mundo, tipo, seria mais... Os países evoluiriam mais se não tivesse esse objetivo de tentar ser melhor que o outro? Tipo, todos os países se ajudarem? É assim, ô Munhoz, nós temos que entender que isso vem desde a antiguidade. Não há amizade, assim, não há amizade entre países, existem interesses. No caso, nós temos que negociar isso muito. Mas como já disse o Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza. Ele só é bom quando tem alguma coisa que o interessa. Né? Então, nós temos tudo isso que nós devemos levar em consideração. No caso aí, só para a gente terminar aqui, que falta 4 minutinhos, e senão vai cair aí. Gente, uma coisa importante. Na primeira década do ano 2000, a União Soviética cai e Cuba vai tentar se abrir para o mundo. Né? Cuba vai começar a se abrir para o mundo, principalmente depois da morte do Fidel Castro. Quando o Fidel Castro morre, quem assume o cargo é seu irmão, o Raul Castro. O Raul Castro, nas primeiras décadas do ano 2000, ele vai tentar abrir o mercado cubano para investimentos estrangeiros. Né? E no caso aqui nosso, aqui do Brasil, entre outras coisas, né, nós teremos, né, uma tentativa de neoliberalismo, tanto é que até os dias de hoje tem essa tentativa. E assim, gente, ó, por conta do quê? Por conta dos interesses internacionais, né, nesse sentido. Bem, galera, então assim, por enquanto, alguma dúvida? Não. Assim, ó, eu adoro falar sobre política, Nenhuma isso dúvida. vocês já devem ter reparado, né? As aulas de política sempre são mais calientes, né? Como diria a maestra Filomena, né? Mas, assim, eu acho interessante a gente discutir isso, porque muitas vezes a gente levanta uma bandeira e nós não sabemos o que nós estamos defendendo. No caso, né, do neoliberalismo. Gente, as pessoas têm que começar a ler as coisas. Não é só porque alguém levanta uma bandeira do neoliberalismo que eu vou apoiar cegamente. Eu tenho que saber o que eu estou apoiando. É a mesma coisa que o socialismo. Eu acredito que tem muita coisa boa no socialismo, mas também eu acredito que tem algumas coisas que devem ser mudadas. Tudo tem os seus prós e contras. Eu também acho isso. Entendeu? O maior Quando você problema... vai definir uma bandeira, você tem que pesquisar sobre essa bandeira. Sim. Se essa bandeira tem coisas que você gosta ou não. Então, mas não é nem a questão de gostar, o Murilo. É o seguinte, você tem que estudar a política de uma certa forma, da seguinte forma. O que é bom para mim pode não ser para o meu... Às vezes não é bom para você. Não, o que é bom para mim pode não ser bom para o Munhoz, não pode ser bom para o Renan, não pode ser bom para qualquer um de vocês. Então, eu tenho que pensar o seguinte, que nós vivemos em uma sociedade. Um sistema político pode ser muito bom para mim, só que ele pode prejudicar muito a outra pessoa. Então, se aquela pessoa não tem as condições mínimas para viver, o que vai acontecer? Essa pessoa vai cair para a criminalidade. Né? Então, depois não adianta a gente ver, bandido bom é bandido morto. Por quê? O que a gente fez, o que o governo fez para auxiliar essas pessoas? Se as pessoas passam fome... Nada. Então, se essas pessoas passam fome, em um certo momento elas vão se rebelar. Quando elas se rebelam, quando elas cometem crimes, aí vem o governo, né, vem as pessoas, a mídia, classificando todo mundo no mesmo balaio de gato. Né? Então, no caso, se a lei fosse igual para todos, nós não teríamos esse tipo de problema. Isso eu acredito. Tudo bem, galera? Então, assim, falta um minutinho aí, eu vou deixando vocês indo aí. Gente, eu sei que semana que vem é uma semana de recuperação, mas, assim, eu preciso passar esse último tema para vocês. Tudo bem? Então, aí Tá bom. vocês na quarta... Vai ter aula normal. Oi? Então, semana que vem vai ter aula normal. Minha. Tô falando minha.
Sim. Tem que ver que cada professor vai fazer um... Vai ter aula semana que vem, vai ter aula sua? Vai ter Eu preciso aula passar o dele último conteúdo. quinta-feira. Eu preciso passar Pra o todo mundo. Aí tem que ver de cada Ou pra professor. recuperação só? Aí tem que ver de cada professor. Eu tô falando que eu vou passar a última aula. Tudo bem, galera? Mas aí quem quiser assistir, fique bem à vontade. Tudo bem? Aquele abraço, gente. Até mais, hein? Aquele abraço. Deixa eu resolver Tá uma bom. treta aqui agora. Tchau, Até mais. professor. Aquele abraço. Tchau, tchau. Eita, você. vixe. Abraço. Tchau, tchau.